Olá, bom dia. Você sabe o que é o cooperativismo? Sabia que é muito importante para a economia de um país? E hoje no Diálogo Plural falaremos com Santa Rosa, que é diretor-presidente da Credsuper, e José Rebouças, coordenador-geral do Sinteste, sobre cooperativismo e cooperativismo escolar. Bom dia, Santa Rosa. Bom dia, Rebouças. Bom dia. Qual a importância, Santa Rosa, do cooperativismo? O cooperativismo, ele nasce no momento em que a humanidade passa pelas suas maiores dificuldades históricas, que nós tivemos condições de registrar, que foi na Revolução Industrial, quando as pessoas acostumadas culturalmente a conviver no feudo, onde você tinha sobrevivência, mas era uma sobrevivência harmoniosa, porque aquelas pessoas, harmoniosa em certo sentido, aquelas pessoas tinham o mesmo padrão de vida, e aquelas pessoas tinham acesso à caça, tinham acesso ao plantio de alguns frutos e de alguns legumes. E de repente eles são expulsos do campo e migram para a cidade e se amontoam na cidade, onde a indústria, de maneira brutal, uma das maiores explorações do homem que a história registra, foi nesse período em que o homem chegava a trabalhar 16 horas por dia. Segundo Engels, naquela época, moravam 20 pessoas e um compartimento de 12 metros quadrados, eram amontoados de pessoas, a idade média era de 21 anos. E pensadores começaram a trabalhar a questão do cooperativismo como uma alternativa para amenizar, para aliviar ou para achar uma saída para esse estágio de degradação humana, de exploração brutal sobre os seres humanos. E aí surgem vários pensadores. Você vai ter Roberto Oni, que foi um pensador que trabalhou muito a filosofia cooperativista. Você vai passar por pessoas como Luís Blanc, que era um espanhol, que pensou numa ideia de se organizar estruturas no sentido de que o Estado fomentasse essas organizações e essas organizações, elas partissem a partir daí ter vida própria e sobreviver. Então ela nasce nesse momento com o objetivo de aliviar a condição subhumana como vivia a humanidade. Rebouças. A importância do cooperativismo parte da necessidade de grupos, de pessoas, de comunidades que tenham uma atividade em comum, como agropecuaristas, agroexportadores, agricultores, professores, pessoas que se juntam para formar uma cooperativa habitacional para resolver seu problema habitacional, enfim, são vários ramos que essa atividade tem a importância, porque ela facilita, ela faz com que o ser, ele prevaleça frente ao ter. E o cooperativismo, como um intermediário entre o capitalismo e o socialismo, ele é importante porque resolve esses problemas do ponto de vista não do novo modo de produção, que ainda não chegou, como o socialismo, e rejeita as nuances, a ganância, o lucro do capitalismo. Então, a importância do cooperativismo, porque ele atende a pessoas, a grupos, de acordo com seus interesses econômicos, sociais. Santa Rosa, como é que se forma o cooperativismo, as pessoas... O senhor é presidente da cooperativa de crédito aqui da Universidade da Credsuper. Como surgiu essa ideia e qual foi a necessidade? Na verdade, quando nós na universidade temos uma história, nós começamos pela CAURN, que é a nossa Caixa de Saúde. A CAURN é efetivamente uma cooperativa de saúde, porque as pessoas se organizaram, só que ela não funciona como cooperativa, porque um dado interessante para a gente levar em consideração é que a cooperativa você tem patrimônio. A associação você paga para ter o serviço. Na cooperativa você capitaliza para ter esse serviço. E aí a Credsuper nasceu frente à questão dos cheques, por exemplo, juros na universidade. Você tem uma ideia, quando a Credsuper surgiu, era coisa de 5%, o cheque especial era 12%, 19%. A Credsuper surgiu nasce e começa a ser discutida no ano de 99, 2000 e começa a funcionar em fevereiro de 2001. E aí, só um dado para sempre mostrar a importância dessa questão, quando a Credsuper nasceu, em fevereiro, ela tinha R$31 mil de capital. Estamos encerrando agora o mês de março com 42 milhões de ativos. Significa dizer que ela aumentou 1.200 vezes em relação ao início de funcionamento.
Esse ano agora, por exemplo, a Credisub, que tinha 31 mil de capital, está distribuindo de sobra para os seus cooperados 1.100.000. Então, o cooperativismo, como o companheiro Rebouças colocou, ele tem ramos. Nós, na universidade, participamos do ramo crédito, participamos do ramo saúde, que era a CAURN, nós temos o projeto da ramo educacional, que é a Unicops, nós fizemos um projeto, desenvolvemos um projeto de habitação, que foi a Associação Habitacional, e nós estamos em andamento e já demos o primeiro passo para a cooperativa de consumo. Na verdade, o cooperativo tem 13 ramos, nós estamos militando, como se diz na linguagem sindical, em 5 efetivos, mais 2 que a gente dá umas certas assessorias. E aí, a Credisub é do ramo crédito, ela presta o serviço financeiro para os associados. E aí, alguns parâmetros interessantes é que a maior taxa na Credisub hoje é o cheque especial, que é 2,98. Para deixar bem claro, mesmo cobrando a maior taxa de 2,98, agora na nossa Assembleia nós distribuímos de sobra para o nosso associado R$1.100.000, que eles vão receber proporcional às suas operações na cooperativa, não é o capital. Porque se fosse no sistema capitalista, né, Rebouça, quem tinha mais capital era quem levou dinheiro. Não, na Credisub as pessoas fizeram mais operação. Tem pessoas que têm um capital mais elevado que recebeu menos sobra do que quem tinha menos capital, mas tinha muitas operações de crédito, porque ela devolveu 10% dos juros pagos, ela atualizou o saldo médio em conta corrente, ela atualizou aquele que tem pequenas aplicações. Então, esse é o grande diferencial do cooperativismo para o sistema capitalista. Você valoriza as pessoas e suas operações na cooperativa. Rebouças, o cooperativismo seria uma grande solução assim, para as pessoas em organizações de combater, de certa forma, o capitalismo, o lucro fácil das empresas e possa ter um serviço melhor? Sim. Tendo em vista que o cooperativismo oficial começa em 1844, em Rochdale, com os tecelões, lá na Inglaterra, para resolver aqueles problemas na época, ele vem muito antes, inclusive o cooperativismo vem antes de Cristo, né? Lá na Europa, as pessoas já trocavam comida, uma espécie de escambo. Então, a prática da solidariedade é um marco do cooperativismo. O cooperativismo no Brasil, por exemplo, começa já com os jesuítas, como também a distribuição das terras, tendo em vista que a agricultura foi a primeira atividade econômica logo que os portugueses chegaram aqui para invadir o Brasil. Então, naquele período, o cooperativismo já surgia. E até hoje, passando por Rochdale, 1844, até a atualidade, o cooperativismo tem suprido essa lacuna que o capitalismo não consegue resolver para a humanidade, que é o bem comum, o direito, os princípios cooperativistas, que são 7, que nós poderemos, durante esse programa, falar sobre os princípios. Enfim, o cooperativismo é uma saída. É uma alternativa econômica enquanto a sociedade humana, em todo o planeta, muda este modo de produção. No próximo bloco, não saia daí, continuaremos a falar sobre cooperativismo. Nos voltamos em 30 segundos. Voltamos com o programa Diálogo Plural, que conversa hoje com Santa Rosa, que é diretor-presidente da Credisub, e José Rebouças, que é dirigente do Sinteste RN, como um dos coordenadores do Sinteste RN, sobre cooperativismo. Santa Rosa, quais são os tipos de cooperativismo que existem? Nós temos o cooperativismo para atender a demanda da sociedade. Ele começa a criar ramos porque você tem diferenças, né, em atividades econômicas dentro da sociedade. Por exemplo, nós temos alguns exemplos. A questão da saúde, ela é uma cooperativa de trabalho ou é uma cooperativa médica? Aí você teria duas posições que de repente elas se chocam, e hoje a gente está vendo isso em algumas cooperativas médicas. Então foi criado, e o cooperativismo passa a ter 13 ramos. Nós temos o ramo habitação, que se destina à questão da moradia das pessoas. Eu vou começar por habitação, porque para mim é uma coisa sagrada, né? 3 coisas que são sagradas. Depois vem a questão da educação. Então, a cooperativa de educação, ela trabalha, ela gerencia, ela coordena todos os processos necessários para que se viabilize o processo educacional. E aí você tem o estudante como utilitário do sistema e o professor como
produtor desse bem. Você tem também na linha do cooperativismo a cooperativa agrícola, né, que trabalha a questão vinculada à agricultura. Você vai ter a cooperativa de consumo, que trabalha a questão do consumo em si. Você tem o ramo transporte, que teria responsável e que coordena todo o processo na gestão de viabilizar o transporte. Você tem o ramo turismo, que seria um segmento de trabalho focado na questão específica do turismo. Você tem o ramo crédito, do qual a gente participa dele, da nossa cooperativa Credsuper. Nós temos o ramo, aí você vai ter o ramo trabalho especificamente, que atualmente tem uma lei específica para trabalhar a questão, para ditar normas de funcionalidade da cooperativa de trabalho, porque as pessoas faziam cooperativa de trabalho e muitas vezes os seus sócios não tinham acesso ao fundo de garantia, tal. Então hoje o Brasil tem uma lei específica para trabalhar a questão do ramo trabalho. Então, você tem esses ramos, os ditos 13, que ela tem a infraestrutura, que ela incorporou muitas vezes a questão de você trabalhar com energia elétrica, porque nós tínhamos dificuldade da energia elétrica e pomos do campo, porque o empresário não queria colocar energia lá. Foi necessária a organização cooperativa, com esse viés de não ter o lucro, mas sim de atender o social, para atender a infraestrutura e atender o homem no campo. Então, dentro desses 13 ramos, eu já citei aqui vários deles, né, que era melhor ter feito mais didaticamente. Eu estou fazendo questão de citar aqueles que a gente tem mais inserido no nosso dia a dia, né, que é o crédito, que nós cotidianamente utilizamos ele, a questão da saúde, que nós precisamos dela em função da deficiência do Estado de suprir isso, que na verdade esses 3 bens, esses 3 serviços que era para ser do Estado, a educação, a saúde e a moradia, que o Estado não interfere, são as cooperativas que conseguem demandar essa resposta. Né? Você tem autogestões de saúde funcionando bem, você tem cooperativa de habitação. Por quê? A cooperativa de habitação passa a ser um diferencial no seguinte sentido, é muito importante que a gente fale isso, porque você vai trabalhar a obra não para alguém ficar rico. Eu fiz um projeto de habitação, construí 136 casas, que as pessoas estão pagando R$ 84,00 de prestação. Lógico, modéstia à parte, só tem esse no Brasil. Mas eu não ganhei nada, porque logo foi um trabalho voluntário, é algo que eu sempre defendi, e as pessoas hoje têm um patrimônio de R$ 100 mil, pagando R$ 84,00 por mês, porque não houve o lucro. Nós chegamos no momento de ter 87 funcionários trabalhando, mas ninguém se apropriou do ganho pessoal nisso, só se apropriar as pessoas que tiveram sua casa própria. Isso é um dos grandes diferenciais do cooperativismo. Ninguém se apropriou dessa riqueza. Esse patrimônio hoje seria o valor em torno de R$ 13 milhões, que está distribuído na mão de 136 pessoas. Se fosse uma empresa, o custo dessas casas ficou em média 24 mil per capita, 23 a 24 mil, se você somar a menos coisas próximo de 3 milhões de reais, vale 13. Um empresário teria ganho os 13 milhões. No cooperativismo, quem ganhou os 13 milhões foram 136 pessoas. Eu gerenciei, até nem tive, que era para ter esse rendimento, nós no cooperativismo remuneramos quem dirige, que é justo, né? Você tem uma dedicação. Mas nesse projeto específico não teve isso. Então, esse é um dos diferenciais do cooperativismo. Então, todos os ramos do cooperativismo, eles focam nessa linha, de você trabalhar pelo bem do coletivo. E Rebouças, você acha que esse trabalho que está sendo feito, falta muita divulgação ainda para que cooperativas, outras cooperativas, que pessoas possam se associar em cooperativas, devido até nós vivermos talvez no mundo capitalista, e esse aí ser um contraponto? Sim, inclusive agora no ano de 2012, a ONU, que o cooperativismo faz parte, tem uma cadeira lá na ONU, a ONU orienta que as cooperativas, o sistema cooperativista internacional, através da Aliança Cooperativista Internacional, a ACI, ela motive, ela divulgue o cooperativismo para toda a humanidade, para as sociedades, mesmo as sociedades mais avançadas, as sociedades mais esclarecidas, como algumas em alguns continentes, mostrando que o cooperativismo como uma alternativa. Por exemplo, aqui no Brasil, nós temos problemas com a saúde, com a educação, com a segurança, isso que Santa Rosa falou. À medida que o Estado não consegue responder às necessidades da população, da sociedade, o cooperativismo preenche. Como, por exemplo, a cooperativa escolar.
Nós sabemos que a demanda dos estudantes no ensino básico, no ensino superior, é muito grande. Ultimamente as escolas não preenchem as vagas e estudantes ficam sem essas vagas para ter acesso à escola. Aí o cooperativismo, através da cooperativa escolar, preenche esse espaço. Aí o telespectador pode até perguntar, mas a cooperativa escolar, ela não é paga? Então é privada? Nós afirmamos que não. O cooperativismo escolar, ele cobra apenas o custo, como uma cooperativa de prestação de serviço, já que o Estado não consegue responder a essa demanda. No próximo bloco a gente continua falando um pouquinho mais sobre a questão da cooperativa escolar, que é um dos nortes que a gente vai colocar nesse programa de hoje. Nós voltamos em 1 minuto, não sai daí. Estamos de volta com o programa Diálogo Plural. Muitas cooperativas escolares utilizam como projeto pedagógico o estudo Frei Neto. Veja a matéria a seguir, os princípios desse projeto pedagógico. O SESCOP, Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo, é uma instituição jurídica de direito privado que visa disseminar a educação e formação cooperativista. No Rio Grande do Norte, a instituição está presente há 13 anos. Sônia Rocha, superintendente da entidade, nos fala como funciona uma escola cooperativista. A grande vantagem é que não existe nada ligado ao público, né? Aliás, a governo, a prefeitura, nada. Governo e prefeitura aí entra como parceiros através de convênios. Mas a gestão é feita pelo professor, ele é o professor e ele é o cooperado. Então é mais fácil. Então na escola cooperativista não existe, por exemplo, greve. Não existe greve lá. Não existe falta de professor. Então todas as matérias têm professores. E é uma cooperativa que ela funciona mesmo. Ela traz a criança desde pequena a saber o verdadeiro valor do que é cooperar, do que é dividir, o que é participar. Existem ainda cooperativas dirigidas por pais de alunos, o que, segundo Sônia Rocha, é uma grande vantagem, contribuindo de forma mais eficaz para o aprendizado. Quando a cooperativa é dirigida por os pais dos alunos, a grande vantagem é que eles ajudam os professores na administração, até no conteúdo que vai ser oferecido ao aluno. Porque eles veem a necessidade em casa e eles já vão indicando aos professores, né, alguns assuntos que devem ser abordados. Também eles ajudam na compra de materiais, né, materiais de escolares. E participa ativamente da gestão da escola. Então, junta os pais que são os cooperados, junto os professores que são os professores que ensinam os alunos, e aí eles formam uma grande parceria. Quem tem a ganhar com isso são os alunos, né? E a comunidade. Santa Rosa, quais são os desafios que podem ser colocados, elencados para se montar uma cooperativa escolar? A cooperativa escolar é uma das alternativas que a gente vem falando desde o início desse programa, para atender a demanda que o Estado a lacuna que o Estado deixou vago, que é o que a gente sempre diz, saúde, habitação e educação. Na verdade, a lacuna da educação, ela é uma das mais deficitárias, porque a cooperativa escolar, ela precisa de uma coisa que é fundamental, estrutura física definida. E nós temos algumas experiências de cooperativas que tiveram dificuldades por causa da estrutura física. O nosso estado praticamente tem uma cooperativa, porque conseguiu uma parceria com a fundação e funciona em Natal, que é a cooperativa Frenê. Mas quais são os grandes desafios? Primeiro é a estrutura física, tem que ter prédio próprio ou de alguém que tem um compromisso de que aquela escola não vai mudar. Segundo é organizar as pessoas com essa compreensão de que a cooperativa, ela é do coletivo e ela trabalha para o coletivo. Os próprios pais de aluno compreenderem que quando eles estão pagando a mensalidade da cooperativa, aquela mensalidade é algo sagrado, é algo sublime, porque ele está pagando o salário de um colega. E as pessoas, muitas vezes, nas cooperativas, têm a compreensão
mal compreensão de que, como se fosse na empresa, pode pensar em não pagar a mensalidade, mas a empresa tem alguém ganhando o dinheiro em cima disso. Só que na cooperativa as pessoas estão ganhando salário. Quando você paga a mensalidade de uma cooperativa, você está pagando salário. Então, essa é uma das coisas, são dificuldades que é muito importante. Esse programa vem numa hora muito útil, muito importante para se debater essa questão, que eu acho que era para ser mais debatida. Que as pessoas que estão nas cooperativas, tudo a operação da cooperativa, ela reverte para o salário de quem está lá. E principalmente a de educação. Esse é um dos fatores que é muito difícil na cooperativa, porque as pessoas não despertaram que a cooperativa é para quando você paga o salário das pessoas. Esse é o segundo item. Rebouças, você que faz parte de um sindicato, esses valores que Santa Rosa vem colocando é muito importante, porque talvez em escolas tradicionais não se tenha tempo para se trabalhar, e talvez em cooperativas de educação possa se dar visibilidade a esses outros temas. Sim, a cooperativa escola, ela parte de uma doutrina, a doutrina cooperativista, né? Inclusive, como Santa Rosa citou, um modelo aqui vitorioso, é o modelo Freinet, baseado na pedagogia de Célestin Freinet, que foi um francês importante na educação lá naquele país. Ela se baseia, primeiro, num projeto político-pedagógico que coloque a criança como o centro, né? A relação entre aluno e professor, uma relação de senso crítico, onde o aluno questiona, o professor levanta esse questionamento em sala de aula e há uma discussão, onde o próprio aluno ele é parte da construção do conhecimento, diferentemente da educação tradicional, que a escola tradicional não aceita, por exemplo, o cooperativismo, por levantar essas questões, a discussão da sociedade, o modelo de sociedade, o próprio debate em sala de aula sobre temas políticos, temas que considere a sociedade de uma forma em geral. Então, a cooperativa escola, ela tem esse viés onde a liberdade, o senso crítico, ele prevalece na construção do conhecimento. Claro, precisamos também, como Santa Rosa citou no bloco passado, a infraestrutura, né? É importante a infraestrutura escolar. O seu quadro de professores capacitados, né? A equipe dirigente tem que ter essa visão da doutrina cooperativista, dos princípios cooperativistas, como adesão livre, solidariedade, a própria educação, a divulgação, a comunicação. Então, a cooperativa escola, ou cooperativa escolar, quer que seja no método Freinet ou outro método pedagógico como o construtivismo, ela é uma grande saída na forma desses estudantes trazer o conhecimento. Bom, o programa Diálogo Cultural vai chegando ao final. Nós agradecemos a presença aqui de Santa Rosa, que é o presidente da CredSuper, da Cooperativa de Crédito da Universidade, e a José Rebouças, que é coordenador geral do Sinteste. Se você quiser mais informações sobre o nosso programa, acompanhe a atualização do Twitter, que é o @SintesteRN, no nosso site, que é o www.sintesteRN.org.br, e na nossa fanpage do Facebook, que é o facebook.com/SintesteRN. Até o próximo sábado.